nacionalismo, o liberalismo e o socialismo. Essas três palavras vão marcar profundamente o século que vamos estudar, que é o século XIX. Um nacionalismo exagerado, exacerbado, que provoca a existência de nações que vão à guerra para conquistar o seu objetivo, ou seja, colônias, matéria-prima e riquezas. Um liberalismo que não quer mais as barreiras que o mercantilismo impunha. O liberalismo, a partir da prática de mercado, da lei natural, da lei da oferta e da procura, que consagra a prática inglesa como uma prática mais usada no mundo. Mas veremos também que a prática francesa, fisiocrata, teve o seu lugar. Prevaleceu a inglesa, é verdade. E por fim, a reação das classes empobrecidas, a reação de camponeses e trabalhadores no que a gente chama de socialismo, na sua fase utópica, na sua fase científica e também no anarquismo. Gente, o iluminismo, portanto, virou a mola mestra para revoluções na prática, revoluções reais. E essas revoluções veremos aprofundadamente no nosso próximo encontro, uma a uma, mas são três. E essas três revoluções vão dar origem a tantas outras até hoje. Por isso que, repetindo Eric Hobsbawm, ele chamou o século XX de o breve século XX, mas os caminhos e descaminhos do século XX, que, como disse, vocês estudarão nos terceiros anos, foram plantados no século XIX. E o primeiro filme que eu quero indicar como obrigatório, entre aspas, porque traz todos os conceitos, é o filme Germinal, de Émile Zola, que já está disponível nas mídias sociais e que vocês devem assistir. Ele é longo, mas ele traz todos os conceitos que eu falei até agora, de capitalismo, socialismo, anarquismo e da luta por dias melhores. Germinal, vocês verão, também é o nome de um mês na Revolução Francesa, mas significava que os trabalhadores do futuro poderiam se beneficiar da semente plantada lá na França e em outros países no século XIX. Primeira dica de filme, Germinal, um clássico da literatura, um livro famosíssimo, transformado em filme, e o filme também é muito bom. Vocês podem também assistir, está disponível, a abertura da Olimpíada de Londres, que mostrou justamente a passagem de um mundo feudal para um mundo capitalista. E nós estamos vivendo uma época que o capitalismo é a menina dos olhos do planeta. Quais são, então, as três revoluções na prática, que a gente chama de atlânticas, porque mudaram o mundo a partir dos dois lados do Oceano Atlântico e impactaram sobremaneira todo o planeta? A primeira delas foi a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, veremos, marcou o fim do sistema colonial e um exemplo para outras nações para fazer também movimentos de independência, aí incluídos inclusive o nosso país, o Brasil. Então o exemplo do Norte, que venceu a Inglaterra e alcançou a independência, virou modelo para as outras independências na América. A mentalidade é iluminista, a prática revolucionária virou independência na América. A segunda revolução que vamos ver é o modelo mais pronto e acabado de revolução burguesa, a Revolução Francesa. Todos os setores participaram, como disse, os nobres, as mulheres, os camponeses, os sans-culottes, mas a burguesia venceu, e a partir do diretório, com o fim do diretório, Napoleão Bonaparte vai tomar conta da Europa, e o período napoleônico vai marcar uma expansão do modelo liberal de ser e existir. O Código Napoleônico é um código burguês, e esse código burguês serviu de orientação para várias nações que queriam enriquecimento a partir da burguesia. Primeira revolução, independência dos Estados Unidos. Segunda revolução, a Revolução Francesa e o seu consequente período napoleônico. E, por fim, a Segunda Revolução Industrial. Segunda porque a primeira foi inglesa, oficina do mundo, e segunda quando o fenômeno industrial se espalha para partes da Europa Ocidental,
para uma parte da Ásia, o Japão, uma parte da América, os Estados Unidos. Veremos mais detidamente que essa segunda revolução industrial também muda a fonte motriz. Na primeira, o uso do carvão e a indústria têxtil, e na segunda, a indústria de transformação, a indústria química, com ênfase para a indústria siderúrgica, que facilmente é transformada em indústria bélica, e a consequência disso foi a caminhada a passos largos para a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, assuntos para o ano que vem, assuntos para o terceiro ano. Só refletindo mais uma vez, nosso assunto é século XIX, parte do Iluminismo, e se torna visível com as três revoluções atlânticas, quais sejam Revolução Industrial, Revolução Francesa e Independência dos Estados Unidos. Mas não se entende esse momento do século XIX sem dar um passo atrás, sem ver a desconstrução do mundo da Idade Moderna, sem ver a crise do sistema colonial. Essa, meus alunos e alunas, foi uma aula introdutória. Vocês podem assisti-la, como eu disse, no Google Class ou no YouTube, e podem também fazer uma leitura inicial como um curioso, como um detetive, como quem lê um jornal para entrar em contato com a matéria, ainda sem a preocupação de compreendê-la na íntegra, porque no nosso próximo encontro eu vou me deter nos principais pontos do Iluminismo e das revoluções atlânticas, e aí sim estaremos prontos para vencer essa primeira etapa e almejar a aula número 1, porque a aula número 4, que estamos vendo, tem essas duas partes. Uma introdutória, parte 1, e outra de aprofundamento, parte 2, no nosso segundo encontro. Sejam muito bem-vindos, agradeço a atenção de vocês, estaremos juntos nessa segunda semestralidade de 2020. Que tenhamos uma boa jornada de trabalho. Bom dia a todos, fiquem com Deus, se cuidem, porque a Covid não está vencida. Estamos numa segunda onda assolando a Europa, e nada faz supor que uma segunda onda não chegue no Brasil. Portanto, os cuidados devem ser redobrados, e o juízo deve ser de cada um. O que eu faço para me proteger e a minha família? Não devemos passar para os outros a responsabilidade que é nossa. Portanto, a prática do isolamento social, o uso da máscara e do álcool gel ainda são altamente recomendados. Não briguemos com a ciência. Bom dia, até o próximo encontro.